Bem, nós vamos falar sobre sedação, né? E o que eu pretendo passar para vocês nesse nosso bate-papo é desmistificar um pouco o que seria a sedação. Vejam só, ainda ontem eu estava fazendo um procedimento anestésico usando algumas drogas para a indução anestésica em relação a um paciente que precisava ser intubado e nós utilizamos os sedativos, né, os agentes indutores hipnóticos, utilizamos analgésico opioides, utilizamos bloqueador neuromuscular, na intenção de realizar o procedimento que seria a intubação daquele paciente. E o estudante de medicina me perguntou: doutor, o que é que o senhor usou aí? E eu falei: eu usei etomidato, usei fentanil, usei rocurônio. Ele vai anota lá no bloco de notas dele e vai anotando. É importante ele saber que drogas foram utilizadas, é importante ele saber a dosagem das drogas a serem utilizadas para cada situação, mas o que falta nesta situação é ele entender realmente todo o processo daquela sedação. E a sedação não é apenas você decorar quais foram os medicamentos utilizados e qual a dosagem que se utilizou. E aí você cria uma fórmula. Da próxima vez que eu for fazer indução de um paciente, intubação, aquela vez que o Dr. Sérgio Lucena fez assim, deu certo, então eu vou fazer igual. Então são muitas variantes. É bom lembrar que eu dei esse exemplo da indução anestésica para intubação, mas o nosso objetivo no método SOM, que é um método desenvolvido por mim, para que desmistifique o que é sedação, nós estamos falando de sedação em que não vai precisar da intubação. É a verdadeira sedação. Nosso objetivo é o quê? É tirar a consciência do paciente e fazer com que seja permitido realizar um determinado procedimento. Pode ser uma endoscopia digestiva, pode ser a realização de uma tomografia computadorizada, pode ser apenas uma ansiólise para que o paciente faça um tratamento dentário. Enfim, o nosso curso, o nosso módulo, onde nós vamos desmistificar o que é sedação, nós não estamos trabalhando processos de indução anestésica para intubação. Uma coisa que vocês vão aprender durante o método é que a sedação para esse tipo de situação é uma das mais difíceis para se realizar. Se você perguntar a qualquer anestesista, ele vai dizer: meu amigo, a forma de anestesia mais difícil que eu acho, a técnica mais difícil é a sedação, devido à imprevisibilidade. Quando você faz uma raquianestesia, você sabe exatamente aonde você quer chegar e você sabe quais são os efeitos colaterais que aquela raquianestesia pode gerar. Ok. Você vai fazer um bloqueio de plexo braquial, é a mesma situação. Quando você vai fazer uma anestesia geral, a não ser em pacientes altamente instáveis, altamente comórbidos, mas se o paciente apresenta comorbidade, se ele não se encontra instável hemodinamicamente, e se for do caso até cirurgias eletivas ou mesmo algumas cirurgias de urgência, você tem um controle quase total sobre o paciente. As drogas que você vai utilizar, bem escolhidas, porque você, por exemplo, num paciente hipotenso, você vai evitar, não é contraindicar totalmente, mas você vai evitar o uso do propofol. Eu vou usar o etomidato, que tem uma maior estabilidade hemodinâmica. Num paciente, por exemplo, alérgico bastante alérgico, você vai evitar drogas como o atracúrio, que libera histamina. Enfim, então cada situação deve ser estudada. Mas voltando ao que nós estamos falando sobre sedação, apenas para permitir determinado procedimento, nós não temos muito, com certeza, com total previsibilidade, qual será a reação desse paciente. O paciente ele pode fazer bradicardia, o paciente ele pode fazer hipotensão, o paciente pode
perder a consciência, sedar, sair de uma sedação leve, que era o que você desejava, ou uma sedação moderada, e partir para uma sedação profunda. Então, toda essa situação é um pouco imprevisível. Algumas técnicas que nós utilizamos em sedação, que você aprende na imersão prática, porque o nosso curso ele visa uma imersão teórica, onde você vai rever assuntos que você já estudou na faculdade, onde você vai rever conceitos que você já conhece, só que você vai rever sobre outro ângulo através do método som. Mas também a imersão prática, e essa é a principal. Como assim, doutor Sérgio? Vejam bem, você pode fazer um curso teórico sobre intubação orotraqueal. Você pode ver milhões de vídeos sobre intubação orotraqueal, mas você só vai realmente ganhar segurança em fazer intubação orotraqueal quando você fizer não é uma, nem duas, nem 20 e nem 50. Quando você fizer 500 intubações orotraqueais, você adquire total segurança. A sedação é algo semelhante. Sérgio, eu teria que fazer 500 sedações para aprender a realmente ter segurança total em fazer sedação? Sim. Quanto mais sedações na prática você fizer, e eu estou falando em sedações que você não vai usar apenas uma fórmula que você aprendeu, eu vou usar fentanil e midazolam, que inclusive é um erro muito grande que alguns colegas cometem, porque eles acreditam que ao usar o fentanil e o midazolam, eles têm a naloxona e eles têm o flumazenil para poder reverter o quadro. Medicações estas que devem ser usadas em situações excepcionais. Tanto a naloxona, antagonista dos opioides, como o flumazenil, antagonista dos benzodiazepínicos, você não deve usar ele rotineiramente. Se você aprofundou o paciente e você verifica a necessidade de utilizar esses antagonistas, significa que você sedou além da conta. Significa que você sedou demais. Ou seja, você não dosou adequadamente a quantidade correta para aquele paciente. E isso nós vamos aprender na prática. E você vai fazer isso com ketamina, você vai fazer isso com propofol, você vai fazer isso com a dexmedetomidina e você vai fazer isso inclusive com etomidato. E cada droga vai ter uma função, um objetivo. E a situação de cada paciente, a comorbidade que aquele paciente apresenta, você vai entender que tipo de droga seria mais adequado para sedar aquele paciente. E de acordo, logicamente, com o objetivo com que você está desejando fazer aquela sedação. Sedação, meu caro amigo, meu caro colega médico, meu caro colega fisioterapeuta, enfermeiro, profissional de saúde, que está constantemente vendo essa situação nos hospitais, nas clínicas, sedação é sim um procedimento que você pode realizar com segurança. Se você pretende realizar esse ato anestésico, esse ato de sedação com segurança, você vai ter a parte teórica, mas a imersão prática. Essa imersão prática, depois nós vamos mostrar como será realizada, mas com certeza você vai adquirir segurança. Então nós estamos neste nosso diálogo aqui, mostrando a você que é possível você fazer uma boa sedação. É possível você ter segurança em fazer uma boa sedação sem ter o risco de que o paciente vai precisar ser entubado. Sem ter o risco de que o paciente vai passar por uma sedação muito profunda, não desejada por você. No dia 13 de março, às 20 horas, nós vamos fazer uma mentoria gratuita, onde você receberá também um e-book gratuito com a parte teórica do nosso método. Eu te convido a participar, para você entender um pouco melhor sobre a sedação. Veja só, quando você vai realizar uma sedação, você, sem muita experiência, com certa insegurança, você tem medo que o paciente deprima a respiração. É um dos maiores medos. O paciente vai sofrer uma depressão respiratória. E muitas vezes, com certeza, mesmo na sedação, com toda a segurança que nós fazemos, o paciente faz uma certa depressão respiratória. Mas você tem técnicas com que você utiliza durante a sedação
para que o paciente não faça hipoxemia. Essa é a diferença de como eu vou trabalhar esse paciente. Quando você vai fazer uma sedação e você não deseja que o paciente faça depressão respiratória, você não deseja que o paciente faça um grau de inconsciência maior do que o desejado, como eu falei no início, é um pouco imprevisível. Isso pode acontecer, mas as técnicas não vou chamar de reanimação, mas as técnicas que você utiliza para fazer com que esse paciente ventile, fazer com que esse paciente acorde mais rápido, isso aí é possível, ok? Então, participe da mentoria gratuita no dia 13 de março, às 20 horas, onde eu vou te passar algumas informações sobre sedação.